Uma mente religiosa é uma mente muito concreta. Ela lida com os fatos, com o que está realmente acontecendo com o mundo exterior e com o mundo interior. O mundo de fora é a expressão do mundo de dentro. Não há nenhuma divisão entre o fora e o dentro. Uma vida religiosa é uma vida de ordem e diligência. Lidar com o que está realmente dentro de nós mesmos, sem nenhuma ilusão, de modo que vivamos uma vida ordenada e correta. Quando isso é estabelecido inabalavelmente, então começamos a indagar o que é a meditação. Talvez essa palavra não existisse no mundo ocidental, no seu uso atual, até há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos. Os gurus orientais trouxeram-na para cá. A meditação tibetana, a meditação zen, a meditação hindu, a meditação particular de um determinado guru, a meditação yogi, sentar-se na postura de pernas cruzadas, respirar, tudo isso que vocês sabem. Tudo isso é chamado de meditação. Não estamos denegrindo as pessoas que fazem isso. Estamos apenas observando como a meditação se tornou absurda. O mundo cristão acredita na contemplação. Eles se entregam à vontade divina, à graça e assim por diante. Acontece o mesmo no mundo asiático. Apenas eles usam palavras diferentes, em sânscrito, mas é a mesma coisa. O homem procurando alguma espécie de segurança duradoura, de felicidade, de paz, e não a encontrando sobre a terra, na esperança de que ela exista em algum lugar, a procura desesperada de alguma coisa imperecível, a busca do homem pelo tempo incomensurável. Assim devíamos indagar juntos, profundamente, o que é a meditação e se existe algo sagrado, santo. Não aquilo que o pensamento criou como sendo santo. Isso não é santo. O que o pensamento cria não é santo, pois está baseado no conhecimento. E como pode qualquer coisa que o pensamento invente, sendo incompleta, ser sagrada? Mas em todo o mundo adoramos aquilo que o pensamento inventou. Não há nenhum sistema, nenhuma prática, além da clareza de percepção de uma mente livre para observar. Uma mente que não possui nenhuma direção e nenhuma escolha. A maior parte dos sistemas de meditação tem o problema de controlarem o pensamento. A maior parte da meditação, seja zen, hindu, budista, cristã, ou a do último guru da moda, tenta controlar o pensamento. Pelo controle, você centraliza, traz toda a sua energia para um determinado ponto. Isso é concentração, o que significa que há um controlador diferente do controlado. O controlador é o pensamento, a memória, e aquilo que ele controla ainda é pensamento, que está vagando. Dessa forma, há conflito. Você está sentado, quieto, silenciosamente, e o pensamento vaga. Você é como um escolar a olhar para fora da janela e o professor diz: não olhe para fora da janela, concentre-se no seu livro. Nós temos que aprender o fato de que o controlador é o controlado. O controlador, o pensador, o experimentador são, nós achamos, diferentes do controlado, do movimento, do pensamento e da experiência. Mas se observarmos cuidadosamente, o pensador é o pensamento. O pensamento criou o pensador separado do pensamento, que então diz: eu devo controlar. Assim, quando vocês percebem que o controlador é o controlado, vocês eliminam totalmente o conflito. O conflito só existe quando há divisão. Onde há divisão entre o observador, o que testemunha, o que experimenta e aquilo que ele observa e experimenta, há conflito.
Nossa vida está em conflito porque vivemos com essa divisão. Mas essa divisão é falaciosa, não é real. Ela tornou-se um hábito nosso, uma cultura nossa, um controle nosso. Nunca percebemos que o controlador é o controlado. Assim, quando percebemos esse fato, não verbalmente, não idealisticamente, não como um estado utópico pelo qual vocês têm de lutar, mas na realidade, que em nossa vida o controlador é o controlado, que o pensador é o pensamento, então todo o modelo do nosso pensamento sofre uma mudança radical e não há nenhum conflito. Essa mudança é absolutamente necessária se estamos meditando, porque a meditação exige uma mente altamente compassiva e, portanto, altamente inteligente, com uma inteligência que nasce do amor, não do pensamento astucioso. Meditação significa o estabelecimento da ordem na nossa vida diária, de modo que não haja contradição. Isso significa rejeitar todos os sistemas de meditação, de modo que a nossa mente seja completamente livre e sem direção, de modo que a nossa mente fique completamente silenciosa. Será isso possível? Porque ficamos a tagarelar interminavelmente. No momento que deixarmos esse lugar, começaremos a tagarelar. A nossa mente irá continuar para sempre ocupada, tagarelando, pensando, lutando, e assim não há espaço algum. O espaço é necessário para que exista o silêncio, pois uma mente que está praticando, lutando para ficar em silêncio, nunca está em silêncio. Mas quando ela percebe que o silêncio é absolutamente necessário, não só o silêncio projetado pelo pensamento, não o silêncio entre duas notas, entre dois ruídos, entre duas guerras, mas o silêncio da ordem. Então, nesse silêncio, a verdade para a qual não existe nenhum caminho passa a existir. A verdade que é intemporal, sagrada e incorruptível. Essa é a meditação. Essa é a mente religiosa.